E aí, pessoal, vamos direto ao ponto. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa análise visual super instigante sobre a visão de mundo apresentada lá no canal Mundo de 3 Segundos. Mais especificamente, vamos destrinchar um debate bem profundo que rolou entre o apresentador Arthur e a convidada Pietra Bertolazzi. Eles trazem uma perspectiva super incisiva sobre as mudanças na nossa sociedade, a dinâmica moderna dos relacionamentos e o conservadorismo cultural. Lembrando sempre, o nosso papel aqui não é concordar nem discordar, tá? O objetivo é simplesmente mapear, de forma 100% imparcial, as ideias e os argumentos que eles constroem. E olha, tem muita coisa fascinante para a gente explorar hoje. Para deixar tudo bem organizado, a gente dividiu essa análise em 5 pilares rápidos: o declínio do casamento, o impacto da pornografia e do feminismo, a infantilização da sociedade, os valores cristãos tradicionais e, por fim, toda a parte de ceticismo, mídia e política. Bora lá! Isso já puxa a nossa primeira sessão, o declínio do casamento. Todo o debate deles começa ancorado num problema demográfico bem específico. Olha só esses números que o apresentador traz para a mesa, são impressionantes. Em 1980, cerca de 80% dos homens na faixa dos 30 anos eram casados. E hoje, bom, esse número simplesmente despencou para algo entre 23% e 30%. Eles usam essa estatística para mostrar que, na visão deles, rola uma desistência silenciosa e massiva por parte dos homens quando o assunto é construir uma família tradicional. E a coisa vai além, viu? Outro dado que eles apontam é que atualmente 1 em cada 3 homens chega aos 30 anos sem nunca ter tido relações sexuais. É a partir desse cenário de celibato em alta e relacionamentos em colapso que eles começam a investigar as raízes do problema. O que nos joga direto para a seção 2. Para eles, esse colapso não caiu do céu. Existem 2 grandes culpados nessa história: a pornografia e o feminismo. O primeiro ponto que eles destacam, citando livros como Your Brain on Porn, é que o acesso livre à pornografia cria, nas palavras deles, um pico de dopamina no nível de esteroides. A lógica aqui é que o cérebro masculino não foi feito para lidar com tanto estímulo hiperrealista. O resultado? Aquele impulso natural que faria o cara sair de casa, dar a cara a tapa, enfrentar a rejeição e buscar uma parceira na vida real simplesmente some. É substituído por uma recompensa artificial que é muito mais fácil de conseguir. E essa frustração toda acaba alimentando subculturas na internet, como MGTO e Red Pill. A Bertolazzi explica que esses grupos são formados por homens que sentem que as mulheres modernas perderam valor tradicional e, por isso, escolhem o isolamento ou relações puramente transacionais. O detalhe aqui é que ela não apoia 100% esses movimentos, tá? Ela acha que são extremos. Mas, ao mesmo tempo, enxerga como uma reação totalmente compreensível de quem se sentiu prejudicado pelo jogo dos relacionamentos hoje em dia. E aí entra o segundo grande catalisador, que, segundo a convidada, é o feminismo. Ela vai direto ao ponto e lista o que chama de as 4 mentiras do feminismo que acabaram com a estabilidade da família. A primeira, a ideia de que submissão é sinônimo de inferioridade. A segunda, o pensamento de que depender financeiramente do marido é sempre ruim. A terceira, esse medo constante de que o mundo é cruel demais para colocar crianças nele. E a quarta, a ilusão de que a gente precisa estar nadando em dinheiro para ter filhos. Para ela, essas narrativas reconfiguraram as prioridades das mulheres de um jeito super negativo. Avançando para a seção 3, a infantilização da sociedade. Agora, o papo sai das relações a dois e vira uma crítica às nossas próprias instituições. A gente acha que a adolescência sempre existiu, né? Mas eles montam uma linha do tempo mostrando que esse conceito só foi criado no início dos anos 1900 por um psicólogo alemão. Depois, apontam para a criação do Ministério da Educação aqui no Brasil em 1932 pelo Getúlio Vargas e chegam aos dias de hoje, onde a ciência já fala em estender a adolescência até os 24 anos. A conclusão polêmica que eles tiram disso tudo? A escola moderna e essa adolescência sem fim seriam invenções para formar consumidores obedientes e não adultos capazes e independentes. E isso bate de frente com a forma como a gente gasta nosso tempo livre. Eles fazem um contraste enorme entre o entretenimento moderno, tipo passar horas nos videogames, maratonar doramas coreanos ou ter pânico de atender uma simples ligação telefônica, com os hobbies mais virtuosos do passado. Antigamente, a galera lia os clássicos, construía coisas com as mãos, estudava por prazer. O objetivo era construir caráter e não só ficar atrás de dopamina fácil. Para embasar essa crítica, a Bertolazzi resgata um conceito filosófico fascinante lá de São Tomás de Aquino, chamado eutrapelia. Basicamente, é a virtude da temperança aplicada aos jogos e ao descanso. A ideia central é que o nosso lazer deve servir para elevar a alma e o intelecto.
Não pode ser algo que apenas nos anestesia ou nos mantém presos numa infância que não acaba nunca. E é exatamente isso que pavimenta o caminho para a seção 4, focada nos valores cristãos tradicionais, que é a solução proposta por eles. Aqui a coisa costuma ficar polêmica. Eles defendem a submissão, mas olha como a convidada define a palavra. Submissão não é sobre se humilhar, é entender o seu papel, que é tão importante quanto o do homem. Na cabeça dela, essa estrutura com papéis bem definidos não tem nada a ver com opressão. Na verdade, seria uma dinâmica equilibrada, complementar e fundamental para que um casamento cristão realmente funcione. Tá, mas e na prática, como é que se faz? Eles dão um passo a passo bem rigoroso de como avaliar um parceiro hoje em dia. Primeiro passo, congruência. O que a pessoa fala condiz com as atitudes dela. Segundo, observe o tempo livre. Onde essa pessoa passa os feriados? É um ambiente saudável? E o terceiro, olhe bem para os amigos. Eles batem muito na tecla de que não dá para confiar só em promessas. Tem que julgar as ações e o ambiente em que a pessoa está inserida. Entrando agora na nossa reta final, seção 5, ceticismo, mídia e política. Aqui, as escolhas pessoais de cada um esbarram numa visão sistêmica bem mais ampla. A grande pergunta que amarra todo esse raciocínio é: como essas visões sobre família, gênero e educação se conectam com a mídia e a política global? E a resposta deles é direta. Para eles, tudo isso está interligado de forma totalmente intencional. Eles usam um exemplo clássico da década de 70 no Brasil para ilustrar essa manipulação. A história é a seguinte. Em 74, já existiam tentativas políticas de aprovar a lei do divórcio, mas sem sucesso. Aí, em 1977, uma grande emissora lança uma novela que glamoriza o divórcio. O que acontece no mesmo ano, a lei finalmente passa, com grande aceitação popular. A moral da história para eles é clara. A cultura pop é usada como ferramenta para amolecer a moralidade pública e aprovar leis específicas. É aqui que entra o conceito de o sistema. Para eles, essa briga constante entre esquerda e direita é pura ilusão de ótica. É um grande teatro montado para entreter as massas. Enquanto, nos bastidores, uma elite super unida de banqueiros, donos de mídia e burocratas dita as verdadeiras regras do jogo. E esse nível de ceticismo leva a pautas ainda mais profundas, incluindo algumas teorias da conspiração que a convidada menciona abertamente. A gente fez um mapeamento rápido aqui. Ela cita um suposto clube canibal com jantares bizarros em Beverly Hills, rituais espirituais de sangue envolvendo grandes celebridades de Hollywood e até levanta suspeitas sobre a morte da comediante Joan Rivers, ligando o caso a comentários que ela fez sobre os Obamas. De novo, estamos apenas reportando o que foi dito, e isso serve para mostrar o quão forte é a crença dela de que as elites globais são moralmente e espiritualmente corrompidas. Se tem uma frase que resume perfeitamente a mentalidade dela ao longo de todo o programa, é essa aqui. A diferença entre a verdade e uma teoria da conspiração é de apenas 6 meses. Ou seja, para ela, o que hoje a galera chama de paranoia ou extremismo, logo ali na frente vai se provar como fato irrefutável. E com isso, a gente fecha o nosso mapeamento de hoje. Passamos por dados sobre o casamento, críticas ao feminismo, filosofia de lazer e até bastidores do poder global. Não importa de que lado do debate a gente esteja, tudo isso deixa no ar uma reflexão super provocativa. No mundo que muda numa velocidade absurda, esse impulso da galera em resgatar o tradicionalismo é uma âncora necessária para não perdermos a sanidade ou é apenas um refúgio nostálgico para fugir da complexidade moderna? Fica aí a pergunta para a gente pensar. Muito obrigado por acompanhar essa análise até o final e a gente se vê na próxima.